proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. O Evangelho de hoje convida aqueles que seguiram Jesus a reconhecerem o motivo verdadeiro pelo qual o acompanham. E para que eles possam ter clareza e fazer essa opção vital no seguimento do Senhor, Jesus faz a eles duas perguntas. Primeiro pergunta: o que o povo diz a respeito do Filho do Homem? O título Filho do Homem é um título que a princípio é apresentado no livro do profeta Daniel e representa o povo de Israel, para fazer uma contraposição aos outros povos, que são chamados de monstros, de dragões. Mais tarde, esse título passa também a ser aplicado ao Messias que era aguardado. Portanto, Jesus pergunta, com relação ao Messias, quem é que o povo diz que ele é? E eles respondem: João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. E aí Jesus novamente faz uma pergunta, mas exigindo mais deles. Ele não quer agora saber se eles pensam como povo. Ele quer saber se eles o seguem porque compreendem de fato o que estão fazendo. E faz uma pergunta que é básica, fundamental, e que deve ser respondida por cada um de nós também. Para vocês, quem sou eu? É importante que nós entendamos verdadeiramente o significado da pergunta. E para a gente compreender, nós precisamos voltar um pouquinho no passado, voltar um pouquinho na Sagrada Escritura. Quando Deus, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, aparece naquele episódio da sarça ardente a Moisés, ao ser questionado sobre o seu nome que deveria ser levado ao Egito para que o povo fosse libertado da escravidão, o texto em hebraico diz que Deus se identificou de uma maneira que não era pronunciada. São 4 letrinhas em hebraico, que nós chamamos de tetragrama sagrado. Quando foi se traduzir a Bíblia na língua hebraica para a língua grega, quando os tradutores chegaram nesse ponto, e em todas as vezes que aparecia o tetragrama que identificava o nome de Deus, eles não sabiam como traduzir aquilo. Resolveram então traduzir para o grego como ego eimi, que significa em português eu sou. Quando Jesus faz a pergunta, Jesus tem em mente tudo isso. Se vocês tomarem, por exemplo, as Bíblias que vocês têm em casa, vocês terão traduções diferentes. Nas Bíblias que traduzem o texto
diretamente do hebraico e do grego, geralmente, quando aparece o tetragrama, a tradução em português é eu sou, ou sou eu, como é o caso da Bíblia que eu tenho aqui em mãos. Jesus então pergunta para eles algo muito simples. Vocês que me seguiram, vocês que aceitaram a proposta do reino, vocês que são os meus discípulos e se auto-intitulam diante de todos dessa maneira, vocês acreditam que aquele Deus que se revelou lá a Moisés, que acompanhou os profetas, está diante de vocês na minha pessoa? É isso que Jesus pergunta, para que eles o sigam sabendo o que estão fazendo, não enganados. E aí Simão Pedro responde utilizando um outro título: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Messias era alguém que era esperado, era o Cristo, o ungido, que viria libertar o povo da escravidão, do domínio romano. Filho de Deus é um título que na Sagrada Escritura manifesta uma profunda comunhão de alguém com Deus. Várias figuras da Sagrada Escritura recebem esse título. Não se trata exatamente de como nós, hoje, depois da fé estar bem definida, entendemos. Filho de Deus, aplicado a Jesus, significa Deus Filho, que se encarnou. De modo que a resposta de Pedro ainda não é a resposta que Jesus queria ouvir. Mas essa resposta vai ser dada mais tarde, vai ser dada só depois da ressurreição. Mas por enquanto, eles aceitando que Jesus já é o Messias, basta para aquele momento. Então Jesus diz a Simão: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. É evidente que Pedro, que professa essa fé em nome do colégio apostólico, recebe de Cristo uma autoridade singular, própria. Entregar as chaves para alguém era entregar a autoridade de acesso ao rei, ao soberano. Vejam o que diz a primeira leitura. Sobna era aquele que tinha as chaves do palácio. Foi afastado porque não cumpriu bem a sua missão. Quem recebia as chaves do rei era aquele que tinha total confiança dele. Abria o palácio, fechava o palácio. Era aquele que dava acesso ou não às pessoas ao governante. Portanto, ao dar a Pedro as chaves do reino, Jesus dá a ele a autoridade. A autoridade para quê? Para mandar, para pisar, para se aproveitar? Claro que não. A autoridade é dada para que Pedro seja sinal visível, instrumento de comunhão e de unidade da igreja que ele, Jesus, estava fundando. Pedro faleceu. Outros assumiram o seu lugar. Para nós, cristãos católicos, essa pessoa é a figura do Santo Padre, o Papa, que em comunhão com os demais apóstolos e sucessores, que são os bispos, governa a igreja.
Eles são, portanto, para nós, profundos sinais de comunhão e de unidade. Assim como pai e mãe em casa o são também. É fato visível quando pai e mãe faltam por algum motivo, a família se desagrega. Falta autoridade legitimamente constituída por Deus. É fato que em qualquer empresa, quando aquele que é cabeça da mesma e trabalha em comunhão com a diretoria falta, a primeira coisa é colocar alguém no lugar. Porque é preciso que haja de modo claro para todo mundo quem é a autoridade. Mas exercer a autoridade, sobretudo para Pedro e para os sucessores dos apóstolos, é exercê-la para o serviço, para a unidade, para a comunhão, para a construção do reino de Deus. Nós acreditamos que Jesus é Deus. Nós acreditamos que Jesus nos convida a colaborar com Ele. Pois bem, para segui-lo é preciso que nós, de maneira clara e consciente, declaremos por que o seguimos e em quem acreditamos. E é justamente isso que nós vamos fazer nesse momento. Professar a fé nesse Deus verdadeiro, ficando em pé, por favor, que em Cristo Jesus ao mundo se revelou.